Da manhã, temos nos comunicado pelas mídias sociais, felizes com o lançamento desta obra da professora Magda. É uma obra paradigmática, uma obra que certamente estimulará a reflexão deste tema, uma obra que marca com muita força as letras jurídicas do Estado do Pará, e nós que desfrutamos e temos o privilégio de ser os seus colegas de conselho, que convivemos com a professora Magda no dia a dia, podemos atestar a sua cultura jurídica, o seu engajamento com a cultura jurídica, o seu compromisso com a formação de novas gerações jurídicas. Caríssimos amigos, responsáveis pela existência dessa mulher maravilhosa que é a doutora Magda, essa figura que eu gostaria de aplaudir. Este cidadão, que é meu amigo, ele foi caixeiro viajante. Caixeiro viajante não era nem viajante, era de casa em casa, vendendo fio. Um detalhe, ele não falava português, pessoal. Você já pensaram um sujeito que chegou ontem da terra natal, atravessou o mundo para vir para cá, resolve para sobreviver com honestidade e vendendo coisas de casa em casa, fitas, essas coisas de machucados. Edson Franco, sem falar português, como é que ele vendia essas coisas? Agora que imagina quando ele começou a aprender a falar português, aí ninguém segurou, né? Tanto que ele é o pai dessa figura, que é a nossa autora. E eu prefacei esse livro. Há um autor, vou ser muito breve, há um autor brasileiro, porque eu tenho uma extrema admiração, que escreveu um livro chamado, deixa eu ver se eu, Estudos sobre Sucessão Testamentária. São 3 ou 4 volumes, mas ele era muito supersticioso. Agora imagina um sujeito supersticioso, que tinha horror de falar em morte, ele não entrava em avião, por exemplo, chamado Orozinho Nonato. Então ele, para poder escrever esse livro, e para falar no testador, e para falar na morte, ele dizia: aquele que desertou da vida terrena, aquele que abandonou o nosso mundo dos vivos, para ver o jeito de se falar no assunto que ele não queria exatamente enfrentar as palavras. Aqui não, aqui no Direito Circular, nós vamos ouvir muito falar em morte, porque é um livro sobre este momento da vida. O momento da vida, sim, a morte é o último momento da vida, não é verdade? Então é um livro bom, não vai ter aquela sensação do déjà vu, gostou dessa? É meio tal, né? Meio snob, meio ridículo, né? Mas do já visto, do já conhecido, porque é uma obra inédita. Isso aqui é um caminho ainda não devidamente percorrido no Brasil. Esta moça assume esta coragem, mostra bem que é sua filha e resolve, por sua experiência, não experiência de ter morrido, que ela está bem viva, experiência de trabalhar um pouco com isso, ou muito com isso. É uma obra muito boa. Eu disse que era boa no prefácio e não disse por dizer. Vocês que estão aí adquirindo e que vão ver com muito prazer e gosto como eu tive, vão verificar que eu estou falando a verdade. Escrever é um ato de coragem, sobretudo, porque vai logo se submeter a muitas críticas. Os piores críticos são os que não escrevem e os que não leem os livros, mas que só sabem criticar. Porque não escrevem, estão com ciúme. Porque não leem, porque são analfabetos. Por essas 2 razões, só sabem criticar, desfazer, desmerecer, dizer que o livro dos outros não presta, que poderia ter sido assim ou assado, mas não fazem os deles para se expor, para se manifestar, para mostrar que sabem tanto quanto aqueles que estão criticando. Então se preparem também para as críticas, doutora, mas faz parte de quem assume esse risco. O livro é uma forma de desnudar-se. Não se preocupe, eu estou falando de forma figurada, né? Você se entrega, você se mostra, e aqui toda a personalidade da nossa autora, o seu modo de ser,
lendo esse livro, você está escutando a doutora Magda Abu El-Hosni, a quem eu parabenizo, desejo muitas felicidades e parabenizo a todos que estão aqui, porque estão tendo essa graça, essa felicidade de poder estar com esse livro na mão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus de ter chegado até aqui onde eu cheguei, de ter nos conduzido até esse instante, um momento único na minha história acadêmica. E é claro que eu também não vou me delongar, porque eu quero abraçar cada um de vocês que estiveram aqui. O maior júbilo dessa obra para mim, e a minha maior fonte inspiradora desse livro, foi meu pai, que está aqui presente. Eu não podia deixar de celebrar esse momento, embora seja de morte, mas ele está muito vivo dentro dos nossos corações, das pessoas que trabalham com esse ramo. E ele, desde o início, como o Zeno falou aqui, ele idealizou esse sonho. Idealizou esse sonho e eu, em cima desse sonho dele, consegui observar as graves e sérias dificuldades que todos nós enfrentamos com esse tema da morte. Desde a implantação do cemitério, do início de tudo, e foi daí que foi avançando meus estudos de pesquisa. Então essa obra, o professor Zeno Veloso já definiu aqui para vocês, e vocês vão poder, quem tiver com a obra na mão, apreciar, que ela vai abordar os temas mais diversos relacionados a mitos, culturas, religião, todo voltado para estudo de casos de pessoas que tiveram corpos desaparecidos e não encontrados e não tiveram direito à sepultura. A minha intenção toda nesse estudo avançado não foi outra senão inserir este direito, sim, no direito constitucional. Num direito garantido, assim como a saúde, a alimentação e a educação, o direito a uma sepultura digna, a permanecer sepultado. Foi essa luta minha que me fez realmente alcançar esses voos de chegar até onde eu cheguei. Mas eu tenho que agradecer, porque a maior honra para mim foi ter convidado o meu presidente daqui da UAB para apresentar meu livro. E o professor Zente para fazer o prefácio. Eu ainda não tinha visto uma pessoa que não está no meio literário acadêmico, como o Dr. Jarbas Vasconcelos, escreveu o que ele escreveu nesse livro. Então, o maior Oscar desse livro para mim foi a apresentação do presidente Jarbas e do professor Zeno Veloso. Eles realmente definiram, conseguiram entender, porque eles tiveram que ler a obra, demoraram um pouco, né? O livro demorou por causa deles, não foi por mim, que o pessoal sabe, porque eu deixei na mão deles para fazer o prefácio e a apresentação, mas valeu a pena a espera. E tudo eu digo que teve o seu momento certo. Inclusive das dedicações que eu fiz nesse livro, que são duas pessoas que tiveram junto comigo o tempo inteiro, que foi a minha revisora ortográfica e a metodológica, a Cileide Alves e a Graça Pena, que eu não sei se já estão aqui ou devem estar chegando. Essas duas foram incansáveis. E, por fim, agradecer o apoio incondicional, mas incondicional mesmo, em tudo que se falava sobre esse livro, ele assinava embaixo, não queria saber, que é o professor Messias, que está aqui, do Instituto Jânio Salles, que patrocinou essa obra, e a Fabel, a minha diretora, aluna Freitas, que está aqui, foi uma pessoa incansável e me deu apoio o tempo inteiro nessa obra. A minha queridíssima Eliana Franco, que está aqui também, com o professor Edson Franco, foram pessoas que seguiram, iniciaram e estão no meio dessa carreira. O professor Edson ainda me recebendo na rampa do antigo SESEP, ali, mal imaginava que um dia ele estaria aqui hoje, me homenageando, prestando essa homenagem para mim. E a professora Eliana Franco foi minha companheira nesses últimos anos da vida literária e acadêmica. Eu devo muito a essas pessoas que eu estou agradecendo aqui. E outras que trabalharam diretamente nesse livro também. Claro que eu não poderia deixar de agradecer o mundo acadêmico, os meus alunos, que foram os grandes incentivadores, que eu estou vendo vários aqui, e alguns que já vieram já foram.
Os meus alunos foram a bola mestra de me incentivarem, porque eu fiz um projeto de pesquisa dentro da Faculdade de Belém, que foi o maior sucesso. Os próprios alunos, eu coloquei eles para fazerem pesquisa sobre esse assunto e foi um resultado excelente. Então, todos esses itens que eu estou falando aqui foram o que me impulsionou a chegar até onde eu cheguei. Tá? Aos meus filhos, Renan e Suelen, que estão aqui, que também eu tenho que pedir perdão, porque por muito tempo eu me ausentei deles para poder estar dedicada a esse livro. Me chamavam, me procuravam e eu estava lá com a revisora, mas estão todos aqui, graças a Deus, a minha família queridíssima, minhas irmãs, que também colaboraram bastante, porque elas, cada uma dentro do seu setor, dentro do cemitério, me traziam as demandas. E dessas demandas foram vindo as soluções que eu tentava encontrar e os conflitos aparecendo ao mesmo tempo. Então eu quero agradecer a cada uma delas, estão todas aqui, Lilian, Kátia, Mona, Karen, foram todas assim muito importantes nesse momento. E as minhas amigas aqui, os conselheiros da OAB, todos me incentivaram bastante. Eu devo agradecer a todos, indistintamente, e gostaria que vocês desfrutassem realmente desse momento, porque é um momento único. Obrigada de coração, presidente Jabas, obrigada, professor Zeno Veloso, é uma honra ter o senhor falando da gente, como eu vi agora. Isso é uma honra para qualquer pessoa no meio acadêmico, sabe o que eu estou falando, e quem já escreveu um livro sabe a dificuldade que a gente encontra, que realmente ele falou. Críticos tinham aos montes para dizer para mim que isso não ia dar certo, que esse tema não ter sucesso nenhum, mas se o Amadeu Vidoni ainda estiver aqui, ele sabe que ele tem um agradecimento no meu livro. Foi ele que me deu a ideia do tema-título há 14 anos atrás. No ano de 2000, quando eu fiz uma pós-graduação com ele, ele chegou comigo e disse: Magda, tu não trabalha com cemitério? Por que tu não escreve sobre isso? Eu disse: mas ninguém vai acreditar, todo mundo vai querer se afastar de mim, achando que eu sou família Adams, mortíssima, naquela sepultura. Era assim que eu era chamada. E eu fui amadurecendo a ideia, escrevi uma monografia ainda na ESA aqui, segui caminho para o meu mestrado, levei esse projeto de pesquisa para o professor Jorgeno Franco, a quem eu também agradeço, Antônio José Matos, que foi meu orientador na época, e Luiz Rocha, que está aqui, que eu estou vendo, que também foi meu orientador no início dessa pesquisa, e eu devo muito a eles que me incentivaram também a continuar escrevendo sobre o assunto. São pessoas que somaram nessa minha vida toda, tá? E um agradecimento especial para as minhas amigas conselheiras que estão aqui todas, que eu estou vendo ali no fundo. Muito obrigada a todos, e ao meu pai um agradecimento especialíssimo, porque foi o início de tudo.